Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu gostaria de compartilhar com vocês hoje a mensagem ministrada no último domingo, dia 18 de abril, na Igreja Presbiteriana Betel, em Iguatemi. Meu nome é Nilson e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Os versículos que eu gostaria de tratar com você, e até inclusive vou lançar um desafio aqui para que você leia esses versículos na sua Bíblia em casa durante essa semana, estão no capítulo 6 de Mateus, versículos de 19 a 34. Eu vou tratar aqui parcialmente desses versículos, mas eu quero aprofundar a nossa conversa hoje, sintetizando esses versículos aqui para vocês, haja vista o nosso tempo aqui ser um tanto resumido, ser um tanto reduzido. E o versículo-chave nesse texto todo, na minha ótica aqui, está justamente no versículo 21, onde assim afirma o Senhor Jesus Cristo. E esse sermão aqui, essa palavra do Senhor Jesus Cristo, faz parte do Sermão do Monte. No versículo 21, o Senhor Jesus Cristo afirma que onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. E é justamente sobre isso que eu quero tratar com você hoje, sobre essa relação de senhorio em nossas vidas. E é justamente o tema da nossa mensagem hoje. Quem é Senhor em nossas vidas? Servimos a Deus ou ao dinheiro? E é justamente sobre isso que eu gostaria de falar com vocês hoje. As prioridades que nós estabelecemos no uso do dinheiro, elas podem nos dar uma boa percepção de nossa posição espiritual. E elas também podem responder à nossa pergunta, a pergunta do nosso tema: quem é Senhor em nossas vidas? Servimos a Deus ou ao dinheiro? O dinheiro, ele tem o poder de manipular as pessoas. O dinheiro fala muito sobre nós, em relação à forma, à medida como nós lidamos com ele. Algumas considerações. Se somos realmente discípulos de Jesus Cristo, nós usamos o dinheiro. Caso contrário, somos usados pelo dinheiro. Essa é uma das máximas. É muito difícil também acreditar que um cristão, um discípulo, um seguidor de Jesus Cristo possa deliberadamente enganar, roubar ou mentir nos negócios por causa do dinheiro. Também é muito difícil acreditar que uma pessoa que se diz cristão e tenha o Espírito Santo de Deus dentro de si, não se sensibilize, não se solidarize com as necessidades dos outros. A medida da verdadeira generosidade é ajudar ao próximo. Afinal, essa postura ela reflete o verdadeiro amor, o amor ao próximo, ensinado insistentemente pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos refletir juntos aqui, isso é um alerta para cada um de nós. As pessoas contraem dívidas pela facilidade que o crédito proporciona, certo? Mas também um provisionamento que poderia estar por vir é motivo de se consumir. Vamos usar aqui, por exemplo, o auxílio emergencial. Pois bem, esse auxílio, ele ainda nem havia chegado e algumas pessoas inventaram uma necessidade que não havia antes, ou seja, algo para se adquirir ou comprar, ter. Poucos direcionaram o recurso para o pagamento das despesas, tais como água, luz, telefone, são despesas fixas, e esse era a intenção do auxílio emergencial, dar uma força, haja vista essa pandemia, haja vista o fechamento de várias empresas, haja vista o fechamento também definitivamente de várias empresas, fechamento definitivo. A verdade é que a aquisição de novas dívidas, ela está intimamente ligada ao consumo de bens que podem ser considerados supérfluos e que trazem somente valores ao eu.
Cartão de crédito, por exemplo. Cartão de crédito precisa ser bem entendido, bem trabalhado. É um dinheiro que não está disponível, mas é um crédito que se possui. E muitas vezes o cartão de crédito pode ser usado da seguinte forma, por pessoas impulsivas, pessoas consumistas. Na verdade, o cartão de crédito você compra o que não precisa, com o dinheiro que você não tem, para impressionar muitas vezes pessoas que você nem conhece. Essa é a grande verdade. E quais são as consequências que o crédito proporciona? E essa é a questão, esse é o ponto a ser tratado. É isso que nós precisamos monitorar e policiar. As consequências do crédito são resumidas em endividamento. As pessoas se endividam. As dívidas, elas potencializam os problemas de cunho emocional, consequentemente, e interferem nos diversos aspectos e também nos relacionamentos das pessoas. O descontrole financeiro e o endividamento não dependem diretamente da renda mensal do indivíduo, mas refletem os apelos exagerados dessa sociedade de consumo. E estar cheio de dívidas tira o sossego de qualquer pessoa. Seu telefone não para de tocar. Cobradores a todo instante. Isso, consequentemente, desvia o foco das pessoas, tira as pessoas do seu prumo. Quando uma pessoa está endividada, o seu emocional se abala. Haja vista estas pressões externas. Em todos os setores, todas as áreas da vida são alteradas, são influenciadas. E por que também não seria alterado o aspecto religioso? Esse é o ponto. Era aqui que eu gostaria de chegar, era sobre isso que eu gostaria de tratar com vocês. Se nesta situação a pessoa vive apenas para pagar dívidas contraídas, esta pessoa ela não consegue pensar em outra coisa. A sua mente ela foi tomada. Percebam aqui a leitura do Senhor Jesus Cristo sobre cada um de nós. De fato, Ele nos conhece e muito bem. Pois Ele disse, versículo 21, Mateus capítulo 6, versículo 21. Você está com a sua Bíblia aberta, você vai acompanhando. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Será que tal pessoa endividada, com o emocional comprometido, conseguiria disponibilizar tempo e energia para outras coisas? Por exemplo, ir à igreja, ou se disponibilizar em servir, ajudar as pessoas, ajudar o próximo? Com a mente tomada e o emocional abalado, provavelmente tal pessoa não sente vontade de nada. A propósito das 45 parábolas que Jesus contou, 29 praticamente, Jesus trata da questão do dinheiro. Acreditamos que é pelo fato da nossa dificuldade que nós temos em lidar com o dinheiro. A raiz do problema aqui na ótica do Senhor Jesus Cristo, conforme o nosso texto, é onde está o nosso coração. O que é prioridade para cada um de nós? Qual tem sido a sua prioridade? Porque se tem alguma coisa atrapalhando o seu relacionamento com Deus, ou o fato de você não desejar, não sentir vontade de estar em comunhão com Deus e com o próximo, isto é prioridade em sua vida. E é bom refletir sobre isso, é bom vigiar sobre isso, isso é um alerta. E aí o que acontece? O efeito em cascata. Você não tem vontade e você também impede outros de estarem na presença do Senhor. Exemplo, os pais que não levam seus filhos à igreja, à escola bíblica dominical, para que possam aprender um pouco mais da palavra de Deus. Os
pais que se afastaram da comunhão. E Jesus é muito categórico em afirmar que se você faz tropeçar um desses pequeninos, ou seja, você impede, você não permite acesso, é melhor que você amarre uma pedra no seu pescoço e se lance no fundo do mar. Isso é um alerta, isso é muito sério, porque Deus vai cobrar isso de cada um de nós, no momento oportuno. Então essa palavra do Senhor Jesus Cristo, ela é reveladora para cada um de nós, para todas as pessoas que estão apegadas às coisas ainda, ou seja, aos bens desse mundo. Esse é o objetivo maior, a intenção do Senhor Jesus Cristo aqui é nos alertar. E nós precisamos entender. São 3 passos. Primeiro passo. Precisamos usar o dinheiro, as coisas, e não sermos usados por elas. E no versículo 29, o Senhor Jesus Cristo nos orienta. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. E é verdade, o materialismo, ele escraviza a mente, ele escraviza o coração. Existem outras formas de servir ao dinheiro, e pode ser que você ainda não percebeu, mas o endividamento é uma delas, porque aprisiona as pessoas, limita as pessoas, deixa as pessoas estáticas, sem ação, sem desejo, sem vontade de nada. Preocupadas, ansiosas ao extremo. Poucas pessoas se dão conta disso. E o emocional totalmente abalado. Nós precisamos nos dar conta, cairmos em si, nos livrarmos do Senhor dinheiro, que é mamon aqui na tratativa da Bíblia. Porque o Senhor Jesus Cristo disse, ou vocês servem a Deus ou ao mamon. Não há como servir aos 2 senhores, ou é um ou é outro. E nós precisamos entender que Deus não condena as riquezas. Você pode ser sim uma pessoa próspera financeiramente. Deus permite isso. O problema não é ter dinheiro, o problema é ser usado pelo dinheiro. Você usa o dinheiro ou o dinheiro usa você? Você usa as coisas ou as coisas estão usando você? É apego ou desapego, entende? Desapego é quando eu deposito toda a minha confiança, quando eu entendo que eu sou totalmente dependente da provisão e do cuidado de Deus. O Deus da provisão, o Deus soberano que pode todas as coisas. E entender a soberania de Deus é saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo que me acontece tem um propósito. E eu preciso confiar na providência de Deus. Quando eu confio na providência de Deus, eu consigo ir crescendo em todas as áreas espirituais. E eu vou, cada vez mais entendendo que eu sou totalmente dependente de Deus. Até o ar que eu respiro é por empréstimo. Por isso que Jesus disse, no versículo 22, os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Os olhos aqui são uma referência para as nossas mentes, o que tem ocupado a nossa mente, o que torna e toma as nossas mentes cativas, presas. Pergunta, em que temos pensado, o que ocupa os nossos pensamentos, o que nós estamos dando mais atenção, o que nós temos visto, com o que em mente nós temos ido para a cama nos deitarmos. Alerta, cuidado, vigie. Segundo passo, nós precisamos colocar o nosso coração, a nossa mente no céu, pois isso nos livra de ansiedades e preocupações. Colocar o coração no dinheiro e em bens, ou confiarmos em nossa força,
em nossa aposentadoria, nas coisas, em nossa formação acadêmica, nos bens materiais, acaba gerando ansiedades e preocupações exacerbadas, ou seja, exageradas. Pois essa confiança, na verdade, em coisas, onde eu deposito a minha confiança, ela gera uma falsa sensação de segurança. Falsa e perigosa, essa sensação de segurança, porque isso termina, provavelmente, em tragédia. Jesus afirma que a ansiedade e preocupações são pecados. Mateus capítulo 6, no versículo 25 do nosso texto aí, ele diz assim: não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com os seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? O que Jesus está dizendo para nós é que as preocupações com o que comer, com o que beber, com o que vestir não são preocupações legítimas. Isso Deus cuida. E a ansiedade e preocupações, elas também encurtam as nossas vidas. É isso, é verdade. Pois elas causam desintegrações em nosso interior. E aí ele vai dizer, versículo 26, observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora sequer ao curso da sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, o homem mais rico que existiu nessa terra, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Terceiro, nós precisamos também entender que nós somos totalmente dependentes de Deus e, portanto, precisamos confiar tão somente em Deus e na sua provisão. Devemos confiar na provisão, no cuidado de Deus para conosco, pois se Ele cuida tão bem das aves que não semeiam e nem colhem, por que Ele não cuidaria melhor ainda dos seus filhos? Deus, Ele já cuida de nós por antecipação. O que nós precisamos fazer é nos sujeitarmos a Ele e descansar na sua providência, porque as bênçãos já estão reservadas por antecipação para cada um de nós. Isso é a bênção especial de Deus em ação, disponível a todos os que se voltam para Ele em oração. E oração é a chave, oração é o caminho, é o segredo, é o mistério da Bíblia que se faz presente na vida de cada um de nós. Portanto, o cristão que resolve, que decide viver de acordo com a orientação, a instrução do Senhor Jesus Cristo, que pratica isso, que não é tão somente ouvinte, esse cresce. Mateus capítulo 6, versículo 33, eis aqui a receita, eis aqui a orientação do Senhor. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas em suas vidas. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã pertence a Deus, e Deus é especialista em cuidar de cada um de nós. O cristão que assim procede dá um testemunho maravilhoso para o mundo, pois este cristão, ele resolveu determinar Deus como prioridade absoluta em sua vida. E eu gostaria de concluir essa mensagem com você. Você se lembra de 2 de Crônicas, capítulo 7, versículo 14? É um versículo, uma palavra de Deus muito conhecida, principalmente nesse tempo difícil que nós estamos passando. Um tempo em que as pessoas precisam se voltar para Deus, precisam se arrepender, precisam de conversão, precisam de regeneração, precisam ser curadas.
E 2 de Crônicas, capítulo 7, versículo 14, assim diz a palavra do Senhor, o nosso Deus. São as palavras do Altíssimo, o nosso Deus e Pai. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, ou seja, se afastar dos seus maus caminhos, Deus promete dos céus nos ouvir, perdoar os nossos pecados e curar a nossa terra, a nossa vida. É uma referência para a nossa vida. O que nós precisamos é ser curados. A cura é na alma, viu? Muitas vezes nós podemos até padecer no corpo, muitas vezes nós podemos até morrer, mas a cura é na alma. E essa é a segunda morte, a separação da alma de Deus. É isso que nós precisamos policiar. Por isso, em vida, nós precisamos resolver o destino das nossas almas. As preocupações por antecipação com o amanhã, elas não ajudam nem no dia de hoje, nem no dia de amanhã. Pelo contrário, piora. É uma noite mal dormida, é um dia ainda mais pesado a ser enfrentado, o dia de amanhã. E as preocupações e ansiedades, elas drenam, elas esgotam, elas tiram de nós as forças, o nosso vigor, e também privam, principalmente também privam de nós as bênçãos de Deus, pois deixamos de crer no Deus da providência. O caminho para a vitória sobre a ansiedade são 3 palavras: fé, confiança que nós precisamos depositar em Deus, na sua providência, na sua soberania, naquele que provisiona, que cuida de todas as nossas necessidades, sejam físicas, emocionais e espirituais. Segundo, Ele é o Pai, o Deus que cuida dos seus filhos. Abba Pai, Paizinho querido. Terceiro, a oração. A oração é o antídoto à ansiedade, às preocupações. Quando você estiver ansioso ou ansiosa, preocupado, pare tudo que estiver fazendo e ore a Deus. Ore com fé, ore ao Pai, ore em o nome de Jesus. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7, o apóstolo Pedro nos instrui, nos orienta como que deve ser essa oração. Ele diz assim: lancem sobre ele, Jesus, lancem sobre ele, Deus, o Pai, toda a sua ansiedade e preocupações, porque Ele já tem cuidado de nós. Não é que Ele vai cuidar, Ele já tem cuidado de nós, por isso Deus cuida de nós por antecipação. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, a extensão da sua família, o seu trabalho. E procure se livrar das ansiedades, das preocupações. Isso não vai acabar bem. Viva para o Senhor. Ore ao Senhor. Entregue a sua vida. Consagre a sua vida ao Senhor. E veja a diferença. Em nome de Jesus. Amém? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre a sua vida, a vida da sua família, a extensão da sua família, o seu trabalho, todos que o cercam, o seu contexto, a sua casa. Clamamos a Deus uma bênção especial sobre você e que você possa se voltar para Deus ainda mais e intensificar esse relacionamento tão gostoso, o relacionamento que o Pai proporciona com Ele e também com o próximo. Deus abençoe você, se cuidem, a gente se vê. Abraços!